O que você vai ouvir nesse vídeo não é transmitido nas grandes mídias sociais. Os grandes veículos de comunicação não vão te explicar o motivo pelo qual o Irã quer ter uma bomba atômica. Mas agora eu vou te mostrar o que alimenta esse desejo no coração dos líderes religiosos do Irã. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Assim, precisamos ir até a raiz desse problema. E onde está a raiz desse problema? Na Constituição do Irã e no Alcorão. Por isso, eu destaquei alguns trechos tanto da Constituição do Irã quanto do Alcorão. Veja o que diz logo no preâmbulo da Constituição. Um exército ideológico. Na formação e equipagem das forças de defesa do país, atenção especial deve ser dada à fé e à ideologia como critérios fundamentais. Consequentemente, o Exército da República Islâmica do Irã e o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica devem ser organizados em conformidade com esse objetivo, sendo responsáveis não apenas por guardar e preservar as fronteiras do país, mas também por cumprir a missão ideológica de jihad no caminho de Alá, ou seja, estender a soberania da lei de Alá em todo o mundo, em conformidade com o versículo do Alcorão, e preparai contra eles toda a força que puderdes reunir, e cavalos de guerra, para intimidar o inimigo de Alá, e o vosso inimigo, e os outros além deles. Você percebe que as ideias e propósitos da Constituição do Irã é fundamentada no Alcorão? Quando eles dizem que eles têm como missão ideológica a jihad para estender a soberania de Alá por todo o mundo, eles estão dizendo que precisam que o mundo inteiro seja convertido ao Islã por meio da jihad, que é a guerra armada. E continua: a forma de governo no Islã, com a devida atenção ao conteúdo islâmico da Revolução Iraniana, que foi um movimento voltado para o triunfo de todos os oprimidos sobre os arrogantes, a Constituição fornece a base necessária para assegurar a continuidade da Revolução, tanto no país quanto no exterior. Em particular, no desenvolvimento das relações internacionais, a Constituição buscará, junto com outros movimentos islâmicos e populares, ou seja, os terroristas, preparar o caminho para a formação de uma única comunidade mundial, em conformidade com o versículo do Alcorão. Esta vossa comunidade é uma comunidade única, e eu sou o vosso Senhor, então adorai-me. E assegurar a continuidade da luta pela libertação de todos os povos carentes e oprimidos do mundo. Aqui nesse trecho está a razão pela qual o Irã financia grupos terroristas por décadas. O motivo é óbvio: criar uma única comunidade mundial, ou seja, ter apenas o islamismo como religião no mundo. Quando é dito que eles precisam lutar para libertar os povos carentes e oprimidos do mundo, eles se referem a todas as pessoas que não servem a Alá, pois quem não serve a Alá está sendo oprimido por Satanás. E essa ideia de dominação mundial não existe simplesmente porque alguns deles são fanáticos religiosos. Pelo contrário, eles estão obedecendo o que Alá ordena. Essas são as ordens que o Alcorão ensina. Veja, foi ele quem enviou o seu mensageiro, com a orientação e com a verdadeira religião, para fazê-las prevalecer sobre toda a religião, ainda que isso desgoste os idólatras. Guerreiem até terminar a intriga e prevalecer totalmente a religião de Alá. Guerreiem até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Alá. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidade, senão contra os iníquos. Guerreai contra eles. Deus os castigará por meio de vossas mãos, os humilhará, vos dará vitória sobre eles e aliviará os corações dos crentes. Façam guerra contra aqueles que não creem em Alá e no dia do juízo final, nem abstêm do que Alá e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião. Os judeus dizem: Esdra é filho de Deus. Os cristãos dizem: o Messias é o filho de Deus. Tais são as palavras de suas bocas. Repetem com isso as de seus antepassados incrédulos. Que Alá faça guerra contra eles. Como se desviam, ó fiéis, façam guerra contra vossos vizinhos incrédulos, para que sintam severidade em vós, e sabei que Alá está com os tementes. Ó profeta, faça guerra contra os incrédulos e hipócritas, e seja implacável para com eles. O inferno será sua morada.
Que funesto destino! Em verdade, Alá aprecia aqueles que fazem guerra por sua causa. Mas, infelizmente, o que a mídia popular alegará é simplesmente que o Irã está violando o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que foi assinado em 1968 por inúmeras nações, inclusive o Irã. O problema é que na época em que o tratado foi assinado, o Irã era governado pela dinastia Pahlavi, que estava levando o país para um secularismo, e a Constituição que lemos acima foi feita 11 anos depois da Revolução Iraniana, que foi iniciada em 1979. E com a Revolução, o Irã havia se tornado um país teocrático, onde os líderes do país são guiados por Alá. Então, a quem que o Irã irá obedecer? Às leis humanas e tratados criados por nações ímpias ou ao seu justo Deus Alá? Infelizmente, a grande mídia vai continuar acreditando no discurso do líder supremo Khamenei. O Ayatollah Ali Khamenei, em 2003, quando foi revelado o programa nuclear clandestino iraniano, ele redigiu uma fátua dizendo que a arma nuclear é anti-islâmica, que é proibido o Irã ter uma arma nuclear. E eu estive lá várias vezes e eu sempre escutei isso também, que é algo anti-islâmico contra a lei islâmica. O problema é que, segundo o Alcorão e também os hadiths islâmicos, que também são livros sagrados, é ensinado a mentir. Veja, Deus não vos responsabilizará por vossas palavras, vãs e seus juramentos, mas sim pelo que os vossos corações intentam. Ou seja, se você fizer qualquer juramento a algum país e não cumprir, não interessa, pois se no fundo, no seu propósito é fazer com que o Islã avance, é isso que importa. Existe uma doutrina também dentro da tradição xiita que se chama Kitma, que foi articulada pelo sexto imã da tradição xiita, Jafar Sadiq. É uma doutrina que ensina a esconder a verdadeira face da religião. O imã diz assim: alguém que expõe algo da nossa religião é como alguém que intencionalmente nos mata. Você pertence a uma religião que quem quer que a esconda, Alá o honrará. E quem quer que a revele, Alá irá desgraçá-lo. Ou seja, aquele que expõe a verdadeira face do Islã, assim como estou fazendo aqui, será uma pessoa desgraçada. Mas aquele que a esconde será honrado. Aliás, esse ódio contra o povo judeu também é alimentado pelo próprio Alcorão. Os judeus disseram: a mão de Alá está cerrada, que suas mãos sejam cerradas e sejam amaldiçoados por tudo quanto disseram. Porém, colocamos a inimizade e o ódio até o dia da ressurreição. Toda vez que acenderem o fogo de guerra, Alá os extinguirá. Mas eles lutam para fazer o mal na terra. E também existe um hadith da tradição sunita que diz que antes do último dia haverá uma perseguição sobre os judeus. Veja, o último dia não chegará até que os muçulmanos lutem contra os judeus, e os muçulmanos os matarão até que os judeus se escondam atrás de pedras e árvores, e as pedras e as árvores dirão: ó muçulmano, ó servo de Alá, há um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Sendo esses os objetivos do Irã, ele continuará avançando exatamente como está escrito na profecia de Daniel 8, onde o carneiro, que é a Pérsia, atacava o oeste, o norte e o sul, exatamente as três regiões que o Irã tem seus grupos terroristas que ele financia por décadas. Para saber mais sobre essas profecias, meu último vídeo no canal eu explico sobre elas. E se você gostou desse vídeo e acha ele importante, compartilha ele, comente aqui para que o YouTube ache relevante e que outras pessoas também conheçam essa face do Islã, certo? Deus abençoe vocês.